Boa noite a todos. Jesus esteja entre nós, nos amando e que nós possamos estar sempre com Jesus também. O nosso tema de hoje é sobre o Evangelho do Lar, mas antes de começar a discorrer sobre o tema, gostaria que todos lessem sonhar, viver e agradecer todo dia. Disso que nós precisamos. Agradecer porque somos todos muito abençoados. Muito abençoados. Em torno de nós, em cada um de nós, existe uma psicosfera. Psicosfera é a atmosfera psíquica. A psicosfera nós podemos comparar com o nosso meio ambiente terrestre. Uma psicosfera formada por fluidos espirituais que será boa ou má, de acordo com o nosso comportamento mental. Quem vive num clima interior de desequilíbrio cria em torno de si uma psicosfera negativa. Naturalmente, quem cultiva virtudes morais e intelectuais estará envolvido numa atmosfera agradável. Mas também os lugares possuem a sua atmosfera espiritual peculiar. Esta será formada pelo conjunto de ideais, sentimentos e desejos nutridos que ali vivem, trabalham e se movimentam. Para dar uma ideia do quanto os ambientes são importantes e como eles nos afetam, façamos uma comparação. Imaginemos uma sala fechada, onde existem fumantes, onde existe muita fumaça, Uma sala que não tem uma janela, que não seja banhada pelo sol. E uma outra bem arejada, iluminada pelo sol, onde o ar corre, onde ninguém fuma. Nós, com certeza, sentiremos muito melhor nesse segundo ambiente do que no primeiro. O que acontece em um nível espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Mas ao invés da fumaça de cigarro, que contamina os fluidos espirituais, são os pensamentos de ódio, de egoísmo, de rancor, de malícia, de ironia. Esses são os pensamentos que contaminam a nossa atmosfera espiritual. E o que os purifica são os sentimentos nobres, como a tolerância, a compreensão, o amor, a paciência. Muitas pessoas reclamam, dizendo que não se sentem bem em seus lares, em suas casas. Isso é muito grave, especialmente sabemos nós que o lar é o nosso refúgio, que é o nosso porto seguro, é o nosso abrigo e a nossa proteção. Ali, mais do que em qualquer outro lugar, nós nos devemos nos sentir bem. Então, o que nós devemos fazer? Porque não existem soluções milagrosas, mesmo porque a paz depende muito do nosso esforço por conquistar o equilíbrio interior. Mas há um hábito absolutamente positivo e que serve de antídoto contra muitos dos males que nos atingem, que é a oração em família. Sempre no mesmo dia e no mesmo horário, os familiares se
para ler uma página edificante e depois comentá-la. Aproveita-se também a ocasião para conversar com o Criador através da oração, agradecendo pela existência e pedindo a proteção. A oração em família é o alimento para a alma e muitas vezes as dores e angústias que se abatem sobre nós são frutos de uma espécie de subnutrição espiritual. Colaboremos com uma psicosfera mais amena em nosso lar, evitando gritos, discussões vazias e brigas desnecessárias. Mas façamos mais. Façamos, através de uma oração, um convite ao Criador de todas as coisas para que Ele, com a sua presença luminosa, venha fazer parte da nossa vida. A oração do lar, ante a sombra da indiferença e da maldade que teima em nos envolver nesses dias de profunda violência, tanto moral como física, é um farol de luz norteando uma nova era, a era do amor. Somos espíritos imperfeitos. É difícil encontrar uma pessoa que nunca se zangue, que não tenha raiva, que nunca perca o equilíbrio, que não se magoe de vez em quando, ou que jamais pense no mal. Daí nós percebemos que as nossas distonias emocionais acabam por perturbar o ambiente, sobretudo o nosso próprio lar. Por isso é tão importante a oração em família. É o momento em que paramos para meditar, pensar na vida sob a proteção dos bons espíritos. Conversemos com os nossos familiares e experimentamos por algum tempo acender essa luz dentro da nossa casa, pois, como disse Chico Xavier, sábio é o homem que conduz a vida sabendo para onde a vida o está levando. A prática do Evangelho no lar é aconselhada para todos aqueles que prezam a harmonia e a paz no lar. Quando o Evangelho no lar penetra em nossas casas, em nosso lar, o coração abre mais facilmente as portas para o Mestre Divino. Uma ideia geral dos estudiosos, o Cristo permanece situado somente na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão dos que creem, mas são inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida em comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o domador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um de nós. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o tempo que lhe orienta o modo de ser.
Contudo, não se restringe às reuniões convencionais. Quer dizer, nós expandimos essa vontade de ser com Cristo. Nós não nos limitamos ao simples fato de assistir, de ir a algum templo religioso, a algum centro. Nós fazemos mais do que isso. Nós vivenciamos os ensinamentos do Cristo. Assim, nós trazemos o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a ser o controlador das paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz que somos a traduzir-lhes os ensinamentos eternos através das ações vivas. Como disse, ele passa a gerir, a nos ensinar. Por quê? Porque nós estamos abertos ao seu convite. E o convite de Jesus qual que é? Amar ao vosso próximo como a si mesmo. Ele está nos convidando a sermos melhores a cada dia de nossas vidas. Nós esperamos o Senhor estender o seu divino reinado de paz e do amor sobre o planeta Terra. A prática e o estudo do Evangelho no lar tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando um ambiente de paz e tranquilidade no lar e também fora dele. Com os nossos pensamentos e sentimentos elevados, nós higienizamos o lar, facilitando assim o auxílio dos mensageiros do bem. A prática do Evangelho no lar proporciona, no lar e fora dele, as forças necessárias para enfrentarmos as dificuldades materiais e espirituais, fazendo com que nós estejamos sempre ativos na oração e na vigilância. Tem por finalidade também elevar o padrão vibratório dos familiares, para assim contribuirmos para a construção de um mundo melhor. E para alcançarmos esse padrão vibratório, temos que conservar a serenidade diante das dificuldades, nos lembrando que, em muitos casos difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí a importância da vigilância em nós próprios. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de nos aperfeiçoarmos. A serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em um toque de mágica, e sim, através do trabalho, muitas vezes árduo e duro. É aí que o Evangelho no lar cumpre o seu papel, nos impulsionando para a prática do bem, do amor e nos dando força através do auxílio que nos é dado no Evangelho no lar. Os benfeitores espirituais nos sugerem que façamos a escolha de um dia da semana que mais convém a todos os familiares que vão participar do Evangelho. Por isso é necessário que todos estejam em comum acordo quanto ao dia e à hora. É importante observar o cumprimento do horário e o dia estabelecidos, pois nós assumimos
um compromisso com a espiritualidade e ela estará garantindo a assistência espiritual a todos os presentes naquele dia, naquele lar. A duração da reunião ficará a critério de cada família, de 20 a 30 minutos, dependendo da necessidade da família, pois a reunião, além de uma oportunidade de estudo, é também um momento de harmonia entre todos os familiares sob a proteção divina. Podendo também, neste momento, resolver algumas pendências, alguns conflitos existentes. Nós não devemos suspender a prática do Evangelho em virtude de visitas ou outros acontecimentos fúteis, como passeios ou coisas parecidas. Se porventura nós recebermos alguma visita no horário e no dia determinado, poderemos convidá-los a fazerem parte do estudo da nossa reunião, tendo cuidado de explicar que é um momento de confraternização familiar, de um estudo breve e benéfico a todos, sem restrição. Devemos providenciar uma jarra com água para a fluidificação da água a ser servida no final da reunião. Quando formos começar a reunião, devemos nos silenciar por alguns minutos, evitando neste momento manter TV ligada ou música que não convenha com a reunião, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo a assistência dos amigos espirituais. Iniciamos com o Pai Nosso ou uma prece simples e espontânea, valorizando os sentimentos e não as palavras, solicitando a proteção divina para aquela reunião. Em seguida, faça a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, começando sempre pela primeira página, incluindo o prefácio, introdução e as notas que estão contidas nele. Não é preciso saber palavras bonitas, mas o que realmente foi entendido no texto lido. Diz brevemente o que entendeu, de forma mais simples possível, mais clara, para facilitar a compreensão de todos para serem aplicadas no dia a dia. Fazer vibrações e emitir sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia a todos, de acordo com a necessidade de cada um dos presentes. Fazer vibrações por todos aqueles que necessitam, pela paz mundial, pelos doentes, presidiários, pelos nossos governantes e também por nós mesmos. Quando tiver crianças no seio familiar, devemos incluí-las no Evangelho do Lar, favorecendo-lhes com brinquedos que não façam barulho, livros para manter a atenção, para que assim nós possamos incluí-las futuramente também na vida familiar com Jesus no coração. Na prece final, agradecer com o Pai Nosso ou uma prece espontânea, solicitando a fluidificação da água e convidando a todos para estarem presentes no dia marcado para o próximo culto. E o mais importante de tudo, saibamos confiar em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus confia igualmente em cada um de nós.
A prece é uma forma de comunicação. Quanto mais honesta, mais alta. Quanto mais alta, melhores os seus resultados. Independente da sua oração diária e íntima, aproveite o encontro de sua família, uma vez que seja por semana, em qualquer dia, em qualquer horário, que possam estabelecer para a prece em conjunto e para a prática da leitura do Evangelho no lar. Diante da mesa posta do Evangelho de Jesus, recolheremos nós e os nossos mais sublimes e valiosos recursos da divindade, para que consigamos dar conta dos múltiplos compromissos da presente encarnação sem perda de tempo. Orar é nobre condicionamento, harmonizando-nos com o infinito. Saibamos que a oração no lar constrói em suas cercanias uma redoma protetora, evitando que as naves domésticas, nossas casas, sejam invadidas por pensamentos escuros e por entidades indesejáveis. Saúde espiritual costuma penetrar as almas que no reduto doméstico se aliam aos benefícios desse diálogo com o alto. As preces ao lado de nossos amores fortalecem os laços que nos unem, nos faz mais fortes e esperançosos perante as realidades difíceis que ainda temos que enfrentar fora e em nós mesmos. Portanto, oremos em família e sintamos derramar sobre todos nós o cálice das venturas nessa visita que o Cristo nos faz ao lar quando o chamamos. Aprendamos a movimentar essas formidáveis bênçãos para o equilíbrio do cenário doméstico e permitamos a constante presença da luz nos corações dos que compõem a célula familiar. Não importa o que nos suceda, manter a mente tranquila, envolta na serenidade, será o desafio daqueles que abraçam a certeza de que Deus está sempre conosco e sempre no comando de tudo. Assim, se desejamos colaborar para que os dias ganhem novos panoramas, mais lúcidos e felizes, façamos nós a nossa parte. Que Jesus esteja conosco neste momento, que Ele possa iluminar cada um de nós, fazendo neste ambiente um ambiente de paz e de luz.